o acordo era claro e os termos rigorosos. Para o mundo, eles eram a personificação do amor estável, unidos por olhares cúmplices e toques gentis em eventos de alto escalão. Cada beijo era ensaiado, cada declaração, uma mentira estratégica destinada a proteger fortunas e garantir a reputação. Ele, o executivo frio. Ela, a designer sagaz. Eles se detestavam, mas a atuação era impecável. No palco social, eram invencíveis, na privacidade, mantinham uma distância profissional gélida. O plano era perfeito, mas a convivência forçada e a pressão de sustentar a farsa os obrigou a abaixar a guarda. Lentamente, a química que eles fingiam para a sociedade se tornou uma realidade avassaladora e perigosa, transformando a mais calculada das mentiras na única verdade que jamais esperaram encontrar. Matheus Nogueira Dantas, de 36 anos, estava sentado em uma das poltronas de couro da residência de luxo Porto Sereno, a cobertura minimalista que servia de palco para a farsa meticulosamente planejada. Suas mãos percorriam as páginas do contrato de parceria mútua, o documento que em março de 2024, havia selado o destino social de ambos por 6 meses. Ele era o mestre da encenação, um homem cuja vida profissional na sede global Império Capitalis dependia de uma imagem de estabilidade inabalável. No entanto, a distância profissional que ele tanto prezava estava, estranhamente, se desintegrando. Isadora Vaz de Almeida, de 31 anos, estava na bancada, organizando amostras de tecidos para um projeto de decoração. Ela era uma designer talentosa e prática, obrigada a simular o amor para proteger o patrimônio familiar de uma cláusula contratual punitiva. Fora dos holofotes do clube social O Palácio dos Mármores, onde eles pareciam o casal perfeito, Isadora era um vulcão de energia reprimida. Ela mantinha a frieza, mas a convivência forçada com Matheus, coordenando cada toque, cada olhar ensaiado, estava expondo a ela a complexidade por trás da fachada calculadora dele. A antipatia inicial havia se transformado em um respeito profissional tenso, mas era inevitável que as barreiras caíssem. A noite que marcou a virada aconteceu em meados de agosto de 2024. Era conhecida internamente como a Noite da Chuva de Verão. Uma tempestade implacável atingiu São Paulo, cortando a energia na cobertura e mergulhando a fria arquitetura de vidro e aço em uma escuridão surpreendente. O silêncio era tão denso que quase se podia ouvir o tilintar da chuva contra as janelas panorâmicas. Eles estavam na sala de estar, não conseguindo manter a distância habitual. Isadora, iluminada apenas pelos reflexos errantes dos relâmpagos, sentou-se no chão. Pela primeira vez em meses, ela não estava interpretando. É cansativo, não é? Ela murmurou, a voz baixa, quase inaudível. Fingir que somos invencíveis, quando estamos apenas tentando não perder tudo. Matheus moveu-se para perto, quebrando a regra não dita do espaço pessoal. Ele viu a vulnerabilidade nos olhos de Isadora, algo que o luxo e a formalidade sempre ocultavam. Ele notou, ao lado dela, a caderneta de esboços de design, aberta em desenhos de uma casa de campo, um lugar que parecia gritar por paz, longe da opulência do Porto Sereno. Eu nunca quis ser o arquiteto de castelos de vidro, Isadora confessou Matheus, para a surpresa dela. Ele raramente falava sobre o desejo que impulsionava sua ambição. Eu só queria controle. Porque quando você não tem controle, perde as pessoas importantes. Ele não estava falando de negócios. Estava falando de uma perda antiga, uma tragédia familiar que o havia transformado em um obcecado pela imagem pública. Isadora percebeu que a armadura dele não era feita de aço, mas de medo. Eles conversaram por horas sobre as fragilidades, os medos e os sonhos que nunca poderiam ser ditos em voz alta em O Palácio dos Mármores. Quando a energia retornou, o ambiente entre eles havia mudado irreversivelmente. A química que eles haviam treinado para exibir em público agora era um fato privado, perigoso e pulsante. Os toques acidentais não eram mais profissionais, eram carregados de eletricidade. O anel de noivado diamante farsa que Isadora usava, tornou-se pesado não pelo peso do diamante, mas pelo peso da mentira que escondia uma verdade crescente. A performance atingiu seu ápice. No baile de gala da Fundação Menezes, o último grande evento antes da decisão crucial, eles não precisaram mais atuar. Os olhares cúmplices eram genuínos, a mão de Matheus em suas costas era protetora, não ensaiada. O mundo de alto escalão engoliu a imagem do casal perfeito, selando o sucesso da farsa. O momento da verdade profissional chegou no início de setembro de 2024. O e-mail de confirmação brilhou na tela de Matheus na Império Capitalis, aprovação final do investimento. Eles conseguiram. O prazo final do contrato se aproximava, e o objetivo financeiro de ambos estava garantido.
Mateus correu para Porto Sereno, encontrando Isadora na varanda, olhando para a paisagem urbana. Conseguimos, Isadora, disse ele, a voz embargada por uma emoção que ele não conseguia mais conter. O investimento foi aprovado. Você salvou o patrimônio da sua família. Eu garanti o futuro da Império. Isadora sorriu, um sorriso que deveria ser de alívio, mas era tingido de tristeza. A missão estava cumprida. A partir dali, o contrato era nulo. A mentira poderia ser desfeita. Sim, conseguimos, ela respondeu, virando-se para ele. O olhar entre eles era de paixão crua, algo que estava fora de qualquer cláusula contratual. A farsa lhes deu tudo o que queriam em termos de estabilidade, mas o amor real que havia florescido ameaçava desmantelar essa mesma segurança. Eu não quero que isso acabe, Isadora, Mateus admitiu, a frieza de anos derretendo. Ele avançou, e pela primeira vez, o beijo não foi para os fotógrafos ou para convencer investidores. Era desesperado, real. O dilema os confrontava agora, não mais como atores, mas como amantes. Se seguissem o contrato, eles se separariam preservando a estabilidade profissional, mas matando a paixão que os consumia. Se admitissem o amor, teriam que enfrentar a sociedade que acabavam de manipular, arriscando a credibilidade que lutaram para construir. Eles escolheram o risco. No dia seguinte, Isadora e Mateus se reuniram com seus advogados, não para finalizar a separação contratual, mas para renegociar o futuro. Eles decidiram que o amor, mesmo que nascido de uma mentira, merecia a chance da transparência. O anúncio oficial que se seguiria não seria sobre o fim do noivado, mas sobre a continuidade da relação, desta vez baseada na verdade, aceitando as consequências de terem transformado uma fria parceria de negócios em uma paixão intensa e real. Eles não tinham mais nada a fingir, agora tinham um futuro a construir. Os dias seguintes à aprovação final do investimento foram marcados por uma quietude inédita na residência de luxo Porto Sereno. O prazo do contrato de parceria mútua estava em contagem regressiva, mas agora, o tic-tac que eles ouviam não era o do fim da farsa, e sim o do início de um desafio muito mais assustador: como transformar uma mentira pública em uma verdade aceitável. Na manhã de setembro de 2024, Mateus observava Isadora do outro lado da mesa de café. O minimalismo frio da cobertura parecia menos opressor, talvez porque o ar entre eles estava saturado de algo quente e urgente. Temos tudo o que queríamos no papel, disse Mateus, girando uma xícara vazia. Estabilidade e segurança. Mas se o mundo descobrir que a base de tudo isso foi uma mentira, o risco é catastrófico. O mercado de ações não perdoa manipulação, mesmo que seja apenas sentimental. Isadora, que usava a caderneta de esboços de design para anotar ideias, fechou-a com um clique seco. Não podemos mais viver em compartimentos, Mateus. O casal que existia para o Palácio dos Mármores não pode desaparecer de repente, nem podemos continuar fingindo que a atração que sentimos é parte da negociação. A verdade é um risco, mas a continuação da farsa é autodestruição. O anel de noivado diamante farsa capturava a luz, pesado no dedo de Isadora. Ele simbolizava o pico da mentira. Precisamos de um novo roteiro. Que não seja uma quebra de contrato, mas sim uma evolução. A estratégia deles foi ousada: admitir a intensidade e rapidez da paixão, mas negar veementemente que o relacionamento havia começado por motivos puramente financeiros. Eles usariam a imagem de casal impulsivo e apaixonado que a sociedade já havia comprado, mas infundida com a verdade recém-descoberta. O momento escolhido para a revelação seria durante uma entrevista exclusiva para a revista de negócios que havia coberto extensivamente o sucesso do investimento de Mateus. O local seria a sede global Império Capitalis, um cenário que esperavam conferiria seriedade à sua declaração. Na tarde da entrevista, a tensão era palpável. Enquanto se preparavam nos escritórios de alto nível de Mateus, um e-mail urgente chegou. Dália Valente, a colunista social mais implacável do país, estava farejando a história real. Ela havia recebido um vazamento anônimo sobre as cláusulas de tempo e penalidade do contrato de parceria mútua. Ela ameaçava detonar a reputação deles antes que pudessem contar a própria versão. Isadora leu o e-mail, o rosto pálido. Dália sabe que o prazo está se esgotando. Ela vai dizer que estamos nos agarrando a uma mentira para salvar as aparências. Mateus sentiu o pânico gélido que ele raramente experimentava. Todo seu esforço para construir uma imagem inabalável estava prestes a ruir, e pior, levaria consigo a estabilidade de Isadora. Não podemos deixar que ela defina a nossa história, disse ele, tomando a decisão final. A entrevista estava prestes a começar no grande salão de conferências da Império Capitalis. Câmeras estavam posicionadas e a repórter, Sônia, sorria formalmente.
Mas antes que Sônia pudesse fazer a primeira pergunta sobre a fusão de capitais, Mateus interveio, ignorando o protocolo. Antes de discutirmos os números, há algo que Isadora e eu precisamos esclarecer, especialmente para desmentir boatos maliciosos que sabemos estão circulando. Mateus pegou a mão de Isadora, o toque desta vez firmemente possessivo. Ele olhou diretamente para a câmera, ignorando o assessor de imprensa que fazia sinais frenéticos para que ele parasse. Nosso relacionamento começou de uma forma não convencional, eu admito. Eu, Mateus, precisava desesperadamente de estabilidade e imagem pública. Isadora precisava garantir a segurança de seu patrimônio. Fizemos um acordo. Ele fez uma pausa dramática. Um acordo que previa um noivado e um prazo. A sala ficou em silêncio absoluto. Isadora respirava fundo, seu coração disparado, mas seus olhos firmes nos dele. O mundo corporativo estava ouvindo a admissão da farsa. Sim, nós fingimos, continuou Mateus, a voz baixa, mas potente. Nós fingimos um amor, porque achávamos que isso era o que o sucesso exigia. Mas o que aconteceu no meio dessa encenação foi totalmente inesperado e absolutamente real. Ele soltou a mão de Isadora, tirou o anel farsa do dedo dela e o colocou sobre a mesa. O diamante cintilou, um símbolo frio de um tempo passado. O contrato termina hoje e com ele, a necessidade de qualquer farsa. Mas o que nasceu entre nós é algo que não está em cláusula alguma. É a paixão real que floresceu quando paramos de atuar e começamos a nos ver. Isadora pegou a mão dele, a ausência do anel não importava. Não estamos aqui para anunciar o fim de um noivado de conveniência. Estamos aqui para anunciar a continuidade de um relacionamento que agora escolhemos viver na luz da verdade, independentemente das consequências sociais ou financeiras que isso traga. Escolhemos o risco da honestidade. A sala explodiu em murmúrios. Eles haviam exposto sua vulnerabilidade, transformando o escândalo iminente em uma história de amor impulsiva. Mateus sorriu para Isadora, um sorriso que não era mais calculista, mas profundamente aliviado. O mundo podia julgar, mas pela primeira vez, ele estava construindo sua vida sobre uma base sólida, não sobre vidro. No dia seguinte, Dália Valente, frustrada, teve que imprimir a manchete: de negócio a romance. O casal que abalou Wall Street e o Palácio dos Mármores assume paixão contra todos os contratos. Eles tinham conseguido. Não apenas o investimento e o patrimônio estavam salvos, mas eles haviam resgatado a si mesmos da prisão da imagem. O Porto Sereno não era mais o palco da distância. Era o lar de dois parceiros que se amavam, prontos para construir seu futuro juntos, um futuro que, ao invés de atuar, exigia a mais absoluta e corajosa transparência. Eles tinham o controle, mas o amor havia se tornado guia. O sol da tarde refletia de forma inclemente no vidro e aço da Império Capitalis. A saída de Mateus e Isadora do prédio foi cercada não por repórteres de negócios, mas por uma súbita avalanche de paparazzi sedentos por detalhes do romance impulsivo. Mateus guiava Isadora para o carro blindado, a mão firme em suas costas. A adrenalina ainda vibrava entre eles, uma energia caótica, mas estrangeira e sincronizada. Eles haviam pulado do penhasco juntos. O silêncio hermético do carro era uma bênção. Eles estavam finalmente sozinhos, mas o peso da confissão pública pairava no ar. Isadora respirava profundamente, olhando para o horizonte urbano. O assessor vai ter um ataque cardíaco, comentou ela com uma leveza forçada. Mateus soltou um riso rouco, um som que Isadora raramente ouvirá antes do surgimento da paixão real. Era um riso de alívio e aceitação. Ele já estava no chão quando eu tirei o anel farsa da sua mão. Que ele se recupere. O que importa é que a verdade, por mais arriscada que fosse, nos deu um respiro. A narrativa de amor impulsivo é muito mais palatável do que esquema financeiro corporativo. E Dália Valente? Ela perdeu a exclusividade da bomba. Ela vai ter que se contentar em analisar a validade de nossos sentimentos, não a validade do contrato. Eu já instruí o departamento jurídico. Legalmente, o acordo cumpriu seu objetivo e foi extinto. Não há fraude. Há apenas paixão. Ele virou-se para ela, a expressão séria, sem a máscara de executivo impecável. O que não está extinto, Isadora, é o que eu sinto. O medo era real. Não de perder o investimento, mas de perder você ao ter que fingir que você não me afetava. Isadora sentiu um calor percorrer seu peito. A vulnerabilidade de Mateus era a prova que ela precisava. Ele havia colocado a reputação, a empresa e os milhões de dólares em risco por uma honestidade que não estava nos planos. Eu sei. Para mim, o pior momento não foi a entrevista, foi a noite da chuva de verão. Quando percebi que a frieza que eu sentia por você era apenas medo de me apaixonar pelo meu parceiro de negócios. Eles chegaram à residência de luxo Porto Sereno.
O apartamento, antes símbolo da distância profissional, agora parecia um refúgio. A luz suave iluminava o design minimalista. Isadora foi direto para a mesa de centro. Ela pegou a caderneta de esboços de design, que não continha mais apenas desenhos de projetos, mas também anotações dispersas sobre a confusão de seus sentimentos por Matheus. Matheus, por sua vez, foi até o cofre. Ele retornou com um envelope selado de papel grosso e bege, o contrato de parceria mútua. Eles se sentaram lado a lado no sofá, o documento proibido entre eles. Era o fantasma do acordo frio que os havia unido. Precisamos fechar esse ciclo, Matheus, disse Isadora, a voz baixa. Matheus pegou o contrato. Ele folheou as páginas que detalhavam penalidades, prazos e a rigidez da farsa que tinham vivido. O documento era o último elo entre o calculista Matheus e o homem que se permitia sentir. Este documento, ele começou segurando pelas pontas, nos deu tudo o que precisávamos, estabilidade. Mas ele também nos aprisionou. Agora, somos livres para ser reais. Ele ergueu o contrato. Isadora, sem dizer nada, pegou o isqueiro que ele mantinha na bandeja de charutos e o acendeu. O ato não foi impulsivo, mas ritualístico. Matheus tocou a chama na ponta do papel. O fogo lambeu a borda, o cheiro de papel queimado invadindo a sala limpa. Eles observaram fascinados, enquanto as cláusulas e assinaturas se transformavam em cinzas. O contrato de parceria mútua, o registro de sua mentira, se desintegrava na lixeira. Quando a última brasa se apagou, um peso imenso foi levantado. Isadora virou-se para ele, o olhar expressivo e determinado, livre de qualquer artifício. Então, Matheus Nogueira Dantas, o que faremos agora que não estamos mais atuando? Matheus sorriu, inclinando-se para beijá-la. Não era o beijo ensaiado para os fotógrafos no Palácio dos Mármores. Era um beijo urgente, de quem busca desesperadamente a verdade e finalmente a encontra. Vamos começar um novo contrato, Isadora Vaz de Almeida. Um contrato que não tem prazo, não tem cláusulas de penalidade e só exige uma coisa: total transparência. E a assinatura dele será em nossa casa, todos os dias com a mais absoluta verdade. Eles se abraçaram, o futuro incerto, mas imensamente promissor. Eles tinham enfrentado o mercado, a sociedade e a si mesmos. O amor real havia vencido o jogo de aparências. O dilema estava resolvido. A coragem de transformar a mentira pública na verdade privada havia lhes garantido a felicidade que jamais puderam planejar. Eles tinham um risco, sim, mas tinham um ao outro, e isso era a única estabilidade que realmente importava. Eles estavam prontos para construir seu império, não mais sobre farsa, mas sobre a fundação inabalável de uma paixão genuína. Se inscreve, deixa o like, e vamos nessa!